Todos acharam? Está na projeção aí. É bom ver esse povo chegando com bebê assim, né? Significa dizer que vai ter mais campeões, vai ter mais rota. Irmãos, deixe-me parabenizar. Ontem eu fui levar os adolescentes lá na reunião. Tinham, eu acho que uns 400 jovenzinhos, adolescentes lá. Não tinha uns 400? Estava lotado lá. Estava lotada a igreja é grande, razoavelmente grande, e fazia tempo que eu não via o movimento de adolescentes e jovens no nosso meio. Deu gosto, deu alegria ver aquele movimento, e sabendo que parte dos nossos que saem dos campeões estão gerando esse movimento também, e como denominação, vermos essa aglomeração é maravilhoso. Ver ali os nossos adolescentes. Eu que estava com carro, senti saudade, né, Miguel? Eles estavam animados, pulando dentro do carro, cantando, sabendo as músicas de cor. Eu disse assim, isso eu me lembrei de algum tempo da minha vida, né? Então, eu ver essa alegria, isso realmente enche o coração, de dizer assim, estamos vivendo o avivamento. Então diz assim um texto bíblico, ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Vou repetir, ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos redimir de toda iniquidade, e nos remir de toda iniquidade, e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. E aí em seguida vem a recomendação do apóstolo Paulo ao jovem pastor Tito: ensine estas coisas, fale destas coisas, e de todo o contexto do capítulo 2, que vocês podem ver desde o verso 1. Eu quero partilhar com vocês sobre o tema, a identidade divina da igreja. A identidade divina da igreja. Esse material não é nosso, o esboço não é nosso, nós estudamos ele na Escola Bíblica Dominical. Os nossos alunos da Escola Bíblica Dominical vão lembrar do tema, vão lembrar dos assuntos, mas como nem todos nós acompanhamos estas lições, decidi compartilhar antes do aniversário essa nossa identidade. Faz parte da revista Compromisso, que nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical, e você pode encontrar lá todo esse conteúdo, né? A revista Compromisso, a Igreja de Cristo, sua natureza e missão. Foi o que nós estudamos aí nesse trimestre. Quando a gente fala de identidade, a gente pode pensar na gente. Como é que formamos nossa identidade? Como é que construímos quem nós somos? A gente sempre lembra, e a igreja vai se lembrar de algumas vezes quando falei sobre isso, que nós absorvemos o mundo que está em volta nosso por meio dos nossos 5 sentidos e da percepção mesmo, de como nós lemos o mundo, mas nós apreendemos o mundo, trazemos as informações para dentro de nós, por meio da visão, do que nós vemos, por meio do que nós ouvimos, por meio do que nós sentimos de sabor, por meio do que nós sentimos como olfato, por meio do que nós tocamos e sentimos através do tato, e da leitura, da percepção, da interpretação da vida, dos fatos da realidade. Trazendo estas coisas, nós construímos o que nós vamos chamar de identidade. Então, dentro desse contexto, na minha família, na minha igreja, na escola, eu vou tendo contato com todo esse universo de informações, de conhecimento, de percepções, e vou trazendo isso, vou interpretando os fatos, a realidade, os sentimentos, e vou construindo o que a gente chama de quem eu sou. Então, eu sou essa pessoa. Uns mais retraídos, outros mais extrovertidos, né? Umas pessoas mais dadas, outras menos dadas. Então, essa é a nossa identidade. Em Cristo,
a gente poderia falar de que em Cristo nós construímos a nossa identidade, e aí somos filhos amados do Deus Altíssimo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro Cristo Jesus, herdeiro das promessas de Deus, assim como quando eu digo de mim, eu digo assim: eu sou Adonias Moreira de Souza Júnior, filho de Adonias Moreira de Souza e de Cleudes Araújo Souza, neto de Pedro Araújo de Souza, e agora até esqueci o nome da minha bisavó, da minha avó, que quando eu nasci ela já nem existia mais. Lembrei, da parte do pai pelo menos eu lembrei, Dolores, a minha avó, ceguinha, quando a conheci já não tinha visão, mas chegava na igreja e dizia assim: eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A vivência com estas pessoas foi construindo quem eu sou. Depois os lugares por onde passei e tudo mais, criou a minha identidade. E a igreja? Como é que se forma a identidade da igreja em Cristo Jesus? Como é que é a identidade da igreja de Cristo Jesus? Essa identidade divina da igreja. Nós não podemos perder a nossa identidade. Não podemos não reconhecer quem somos nós como igreja de Cristo Jesus. Amém? Então vamos olhar um pouquinho. À luz do texto de Tito, a gente poderia abrir um leque bem grande, mas o tempo não nos permite. Só se você viesse para a IBD, que a mensagem dura 1h30, a gente discutindo, debatendo. Aqui eu tenho meia hora para compartilhar isso com vocês. A identidade da igreja por meio da graça divina. A identidade da igreja, ela passa e se constrói a partir da graça de Deus. Verso 11 do capítulo 2, vamos ver: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Então a graça redentora de Cristo Jesus se manifestou a nós, e por meio dela nós fomos salvos. Então nós somos uma comunidade de salvos. Eu fui salvo por quem? Por meio de Cristo Jesus, reconhecendo o sacrifício da cruz. Eu o reconheci como meu Salvador, aquele que me conecta a Deus, como a minha religião, como aquele que traz de volta a minha comunhão com Deus. Então a identidade da igreja passa a ser uma comunidade de salvos, por meio de Cristo Jesus. A igreja é constituída de pessoas salvas por Cristo Jesus. Então, se você faz parte da igreja de Deus, você já foi salvo por Cristo Jesus. Se você ainda não reconheceu como Senhor e Salvador da sua vida, não aceitou isso como um ato de fé na sua vida, você pode ser um frequentador de igreja. Você pode ser alguém que sente nos bancos dessa casa de oração, mas você não é igreja, não faz parte da igreja. A igreja é constituída de salvos, e a salvação é por meio da graça de Cristo Jesus. A igreja deve pregar o evangelho a todas as pessoas, sem acepção. Quem foi eu quando cheguei na igreja? Quem foi você quando chegou na igreja? Quem éramos nós antes de nos achegarmos a Deus, por meio de Cristo Jesus, e fazermos parte da igreja? Alguns eram mentirosos natos, outros prostitutos, outros obscenos, outros idólatras, outros dependentes. Quem éramos nós antes de fazermos parte da igreja de Cristo Jesus? Continuamos tendo pecados, mas agora pecadores remidos por Cristo Jesus. Foi o que disse o verso 14. Nesse sentido, remidos por Cristo Jesus, lavados, perdoados,
dos seus pecados, agora somos a igreja de Cristo Jesus. E essa manifestação veio por meio da graça. Por isso, a igreja proclama o evangelho de Cristo Jesus a todas as pessoas. Eu não posso dizer, agora eu fui salvo, somos um grupo de salvos, ninguém mais chega no meio de nós. Somos santos. Somos salvos. Não aceitamos pecadores. Não é. A igreja proclama o evangelho a todas as pessoas. Eu fui um dos que fui alcançado para me tornar parte da igreja de Cristo Jesus. Você foi um destes que foi alcançado para se tornar parte da igreja de Cristo Jesus. Quantos outros mais tem para fazerem parte da igreja de Cristo Jesus? Foi numa visão dessa que Deus aparece a Paulo e disse, eu ainda tenho muita gente nessa cidade, falando da cidade de Corinto. Ele queria ir embora dali, ele diz assim, ainda tem muita gente para ser ganha aqui, ainda tem muita gente no Tarumã para ser ganha para Cristo Jesus, ainda tem muita gente na Copa Vila 2 para ser ganha para Cristo Jesus, ainda tem muita gente para ser ganha por Cristo Jesus no Corcovado. Toda a região aqui ainda tem muita gente para ser ganha por Cristo Jesus, amém? E todas as pessoas, os que estão nos botecos, os que estão nas casas de prostituições, os que estão nas ruas se drogando, os que estão se prostituindo, todos devem ouvir o evangelho de Cristo Jesus por meio de nós. E a igreja deve não fazer acepção de ninguém. Amém? Amém. A identidade da igreja por meio da graça divina. A graça ensina a negar a si mesmo e ao mundo. Verso 12, vamos ler o que diz lá. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Então a identidade da igreja, por meio da graça divina, não nos qualifica para continuarmos sendo quem nós éramos antes. A graça divina se manifesta em nossa vida, fazendo com que a gente negue a nós mesmos e as nossas paixões mundanas e vivamos de uma maneira diferente, justa, piedosa e correta. Então essa igreja de Cristo Jesus, salva por Cristo Jesus, busca se aperfeiçoar, busca se desenvolver, se moldar continuamente. Nesse sentido, nós estamos numa contínua sede de Deus, contínua busca de Deus. A devocional de Deus de hoje diz exatamente isso. O avivamento acontece por uma grande sede e fome de Deus. Então a nossa sede de Deus, a nossa fome de Deus, o nosso desejo de mudança contínua deve nos levar a essa vida de santidade. Devemos examinar a nós mesmos para encontrar o que dificulta a renúncia de nós mesmos. Diariamente, examine-se o homem a si mesmo. Sonda-me, Senhor, e conhece os meus pensamentos. Sonda-me, Senhor, e sabes quais são os meus caminhos, os nossos comportamentos. A graça de Deus também nos faz guardar com esperança a vida em Cristo Jesus. Verso 13, segue lá, diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui a gente poderia resumir dizendo que está nesse texto os 3 tempos da salvação. Fomos remidos, justificados por meio da graça de Cristo Jesus, o sacrifício de Jesus. Vivemos e buscamos agora uma vida de santificação, esperando o nosso encontro com o Senhor Jesus na sua volta, glorificação, quando seremos perfeitos e viveremos eternamente com o Senhor. A pergunta é: você foi alcançado pela graça de Deus? Amém? Amém. Seus pecados foram remidos, lavados, perdoados, todos eles? Amém. Agora, você está vivendo uma vida justa, piedosamente, de santificação,
de busca de Deus? O amém ficou menor. Você aguarda a sua partida ou a volta de Jesus para o seu encontro com Ele, ou ainda você tem medo desse encontro? Então, Ele nos desafia dessa forma, e assim a gente entende a identidade da igreja de Cristo Jesus como manifestação da sua graça, e que nos leva a vivermos esta vida, esta busca contínua, identificando a identidade divina por meio das boas obras. E aqui sou breve. A salvação de Cristo promove práticas de boas obras, e não as boas obras promovem salvação. Mostre-me a tua fé sem obras, e eu te mostro as minhas obras por meio da minha fé. Então, a salvação nos leva a vivermos na prática de boas obras, de boas ações. Não dá para a gente ser salvo e não fazermos nada, né? Tem muita coisa para ser feita. E aí eu dou graças a Deus à Igreja Batista do Jardim Tarumã por ter essa visão social de alcançar. Irmãos, a igreja, ela é ativa na nossa comunidade. Vocês já pararam para perceber isso? Se você vem aqui todos os dias, a igreja está aberta, até no dia que ela não tem expediente, porque tem a escola funcionando. A igreja é aberta para a comunidade, para servir a educação da nossa comunidade via município, amém? Ela é aberta para agregar as nossas crianças através do futebol, escolinha de futebol, onde eles aprendem valores, eles aprendem princípios, eles aprendem respeito, aprendem a perder, né? Aprendem a ganhar, aprendem a bater e aprendem a apanhar, né? Irmãos, eu fico admirado de vez em quando eu vou lá assistir o jogo, e eles são marrentos, aí puxa o shortinho assim, igual jogador profissional, enrola na cuequinha assim, e fica na pose de futebol, e olha, o negócio é interessante, né? Eu digo, é apaixonante, não sei quem já veio aí, mas sai pancadaria dos pequenininhos, né? Ninguém quer perder, joga um na parede, outro para cá, para lá, mas a igreja está ensinando, abrindo as portas para que eles aprendam valores, respeito, convivência, harmonia, né? Reverência, porque eles vêm e aprendem um caminho da casa de Deus. Tem o jiu-jitsu, você já viu o jiu-jitsu? Os pequenininhos de 5 anos querem derrubar o professor, o pastor Rodrigo, lá aperta o braço dele, o Rodrigo tem que bater, né? Aí tem que aprender as regras, tem que tirar a nota boa na escola para continuar fazendo parte do projeto. Tem o capoeira, cadê o capoeira? Capoeira foi acidentado esses dias, foi atropelado de moto, né? Mas está se recuperando, está bem. A Fabi, que é da capoeira, já está aqui ajudando os nossos adolescentes, e parabéns à equipe dos adolescentes, olha, 10. Então, ver a igreja atendendo a sua comunidade, servindo a comunidade. Vocês já viram que nem placa a gente tem? Mas perguntam lá onde está a igreja. Igreja, tem uma lá, né? Mas a igreja está aberta para abençoar a comunidade. Eu estou dizendo essas coisas aqui porque às vezes a gente não fica sabendo. Eu vou de várias e participo em várias escolas, faço palestra para professores, faço palestra para alunos, faço palestra para os pais, e lá a gente vai semeando a palavra de Deus, né? Através do próprio ensino, da educação, da ciência. Quem é professor e já participou de alguma palestra comigo por aí em alguma escola? Olha aí, a igreja vai servindo a comunidade, a gente já está estendendo cada vez, já estamos lá do Caique para lá já, né? As daqui já estão indo, já estamos lá no Caique, a igreja vai servindo. Isso é atender a sua comunidade, isso é praticar boas obras. E quando vocês entregam seus dízimos e suas ofertas, vocês estão efetivando isso, vocês estão participando disso, contribuindo com isso. Quando doam tinta para quadra, quando ajudam alguma coisa a acontecer, vocês estão contribuindo para isso, né? Fazendo boas obras, boas ações. Então nós não podemos nos negar
de fazermos as boas obras e as boas ações. Sábado eu vim aqui de manhã, a cozinha da igreja estava aberta, e um grupo de pessoas que eu não conheço todas, mas é uma escola com voluntários que vêm, usam a cozinha da igreja para fazer comidas e distribuir para as pessoas carentes. A igreja abre as portas para a comunidade vir, interagir, e é bom que a gente saiba disso, que a gente nem sabe. Por exemplo, boas obras, se a gente, tem um vídeo, acho que rodando, mas há pouco tempo, na Cracolândia em São Paulo, a imprensa não conseguiu explicar, de repente o esvaziamento da Cracolândia, chegaram lá, não tinha ninguém. Quem que tirou o povo? Não foi a prefeitura, claro que teve uma contribuição, uma participação, mas foi o nosso projeto de missões nacionais, que a igreja está na rua e na Cracolândia, e levam eles para adorarem, celebrarem, de repente não tem ninguém na rua, eles estão na igreja, tomando banho, adorando ao Senhor, celebrando, sendo restaurado, recebendo comida. Então, há um projeto muito parceiro, tirando as pessoas da rua em São Paulo, igreja, e as nossas ofertas missionárias contribuem para isso. Hoje o Projeto Esperança é o maior do Brasil na ação de resgate das pessoas de rua. Então, nós participamos disso, contribuímos com isso, identificando a identidade divina por meio da promoção da paz. A importância de agir com equilíbrio em momentos difíceis. Abra lá capítulo 3, verso 1 e verso 2, diz assim: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra, que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos. Na igreja a gente aprende a ser educado. A igreja a gente administra conflitos, brigas entre casais, entre famílias, entre irmãos, entre cidades, né? Então, nós estamos lá como igreja, agindo para promover a paz. Nós não podemos jamais sermos aqueles que promovem a dissensão, o conflito, a divisão, até porque Paulo recomenda a Tito que todo aquele que promove divisão, a gente deve se afastar dele, porque ele considera como ímpio. Nós não faccionamos, não dividimos, não criamos partidos. A igreja, na sua identidade, ela vive em unidade, como foi pregado domingo passado. E isso é viver o avivamento. Uma igreja que tem a sua identidade na graça de Deus, tem a sua identidade na ação de boas obras, de representar a sua fé através da prática e de promover a paz. Nós não somos da briga, nós não somos do fight, embora a gente goste às vezes de assistir o fight. Minha esposa fala: meu esposo, eu não sei, eu não entendo você é uma pessoa tão pacífica, mas consegue assistir uns xing-lings da vida, decapitando sangue para tudo que é lado, como que você consegue? Eu digo: porque eu trago toda a minha revolta para dentro do filme, é ficção, né? Todo o desejo que eu tinha de fazer fica só na ficção, eu promovo a paz, nós somos os de promover a paz. Você, como parte da igreja de Deus, é mulher de paz, é homem de paz, é homem de conciliação, é mulher de conciliação, é mulher de harmonia, é homem de harmonia, é gente que resolve conflitos e não promove conflitos, amém? Essa é a nossa identidade. Identificando a identidade divina por meio também de olhos espirituais. Nós não temos apenas um olhar humano para as coisas. O nosso olhar é espiritual. Nós olhamos com os olhares de Deus. Nós vemos com o olhar da fé. Não é uma pura percepção humana. Pelos olhares humanos,
pela percepção humana, pela ciência, todo adicto é irrecuperável. É zero índice de recuperação. Mas pelos olhos da fé e pelos olhos da fé em Cristo Jesus, o índice de recuperação acontece. E passa às vezes de 1%. Né? Então, com todas as lutas e dificuldades, mas a gente enxerga o que o homem não enxerga. Quem somos e qual o Deus que nos salvou? Capítulo 3, verso 3 e verso 6, faz com que a gente olhe para a gente e olhe a dimensão da grandeza e do poder de Deus. Diz assim: pois nós também no passado, quem éramos? Insensatos, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a graça, a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Quem éramos nós, irmão? Olha o que Deus fez. Quem era eu? Olha o que Deus fez comigo. Onde eu poderia estar? E de onde Deus me tirou? É só a gente olhar o destino que estava para nós e como Deus mudou todas as coisas. E quando a gente olha para essa grandeza, quando a gente olha para a misericórdia de Deus, aí nós abrimos os nossos olhos espirituais e enxergamos: Deus é capaz de fazer isso também na vida da outra pessoa. Assim como Ele fez comigo, Ele é capaz de fazer na vida do outro. Assim como Ele transformou a minha, Ele é capaz de transformar o outro. Quem eu era, deixei de ser, o outro também pode deixar de ser. Aí nessa hora nós não olhamos mais com juízo, com julgamentos, mas nós olhamos com olhar de misericórdia. Nós olhamos com olhar de graça. Nós olhamos com olhar de bondade. Nós olhamos como Deus vê. Quando Deus vê um pecador, irmãos, Ele não se alegra, está bem feito para Ele. Meu filho, não te criei para isso. Não te fiz para viver assim. Deus vai sempre oportunizar, abrir um escape, uma oportunidade para que essa pessoa seja resgatada. E o resgate e a porta pode ser a minha vida ou pode ser a sua vida. Você pode ser essa porta que se abre para a vida de muita gente. E na prática, experimente isso essa semana. Convide alguém, ligue para alguém. Você sabe que está afastado? Então ligue para ele. Olha, quero ver você na igreja. Essa semana é aniversário, eu quero te ver lá. Precisa dar carona? Dê carona. Precisa passar na casa dele? Passe na casa dele. É o vizinho, é um amigo? Insista, convide. Deus pode fazer com ele o que fez com você. Amém? Olhe com olhar de misericórdia, com olhar espiritual. Identificando a identidade divina que nos enche de esperança. Vivemos na esperança da volta de Cristo Jesus. Verso 7 e verso 8 do capítulo 3. Vamos ler? A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. A nossa vida é passageira. A vida eterna que nos aguarda, essa a gente tem que cultivar. E essa a gente tem que saquear o inferno, para encher o céu e esvaziar o inferno.
E nós fazemos isto proclamando o Evangelho de Cristo Jesus. Teremos quarta, quinta, sexta, sábado, 5 dias para fazermos isso. Já pensou? É como se Jesus chegasse na cidade de Jericó. Jesus está aí. Essa semana ele vai ficar a semana toda aí. Jesus a semana toda vai estar agindo com graça, com misericórdia, com amor, para salvar, para restaurar. Então se mobilize, passe aqui na igreja, pegue um convite, pegue um cartazinho, leve para as pessoas. Essa semana a gente vai estar rodando aí pelo bairro, convidando os vizinhos, convidando os amigos, convidando o comércio, espalhando cartaz para que as pessoas venham para cá. Só que aí eu vou lançar um desafio. Fique em pé, todos vocês. É só uma dinâmica. Agora imagine que todos, olha para o lado de cá e você olha para o lado de lá. Isso. Se todas as pessoas que vocês convidarem vierem para a igreja, onde que vocês vão sentar? Então senta agora vocês, pode sentar, obrigado. Agora imagine, vai encher de visitante, você chega, senta-se daqui, eu não saio. Eu vou participar dos 45 da igreja, eu quero ficar lá dentro. Não saio, não vou sair, vou dar meu lugar para ninguém não. Tudo que eu falei aqui cai por terra. Tudo que nós falamos aqui não vale nada, porque na hora de pôr em prática, a gente jogou fora. O meu lugar é mais importante do que o que vai vir para receber a graça, a bondade. Eu quero ver todos vocês lá fora, na cadeira, e aqui cheio de gente que nós convidamos. Agora, se você não quiser ninguém aqui dentro, não convide ninguém, mas também vai cair no juízo divino. Não queremos isso, mas nós queremos trazer pessoas, e para recebê-las bem, para vivermos a prática da identidade divina da igreja, nós vamos ceder, se necessário for, os nossos lugares para eles, e ainda vamos estar lá de mãos estendidas, orando nos corredores, por onde for, orando para que Deus manifeste o seu poder, a sua graça, amém? Se tiver que ficar nas cadeiras lá fora, sem estragar a decoração, né, do que tiver lá, mas participando de lá, para a gente ver o agir de Deus e o mover de Deus no meio de nós, amém? Isso é igreja, isso é identidade divina para a igreja de Cristo Jesus. Vamos nos colocar em pé, vamos orar.